Oi pessoal, aqui é a Alana do BO Literatura e no vídeo de hoje a gente vai comentar sobre o livro do desafio de 12 livros para 2025 do mês de fevereiro, que é Madame Bovary. A gente tá um pouquinho atrasado, né? Já começou março, eu demorei um pouquinho para finalizar e fazer a resenha, mas tá aí, tá em tempo ainda. Esse livro eu li na edição da Penguin e também na edição da Antofágica, que está disponível no Kindle Unlimited. Vou deixar a capa aqui para vocês. E aí eu comento com vocês, mais ou menos analisando essas duas edições. Eu tenho tentado ler em edições diferentes para o conteúdo aqui no vídeo ficar mais dinâmico, mas também é fácil, porque sempre tem alguma edição disponível no Kindle Unlimited, ou então eu adquiro o e-book, porque eu não carrego muito, tipo, o livro toda hora em todo lugar. E aí lá no Kindle, você pode ler só no celular, você pode ler no Kindle, às vezes eu leio no iPad, então fica um pouco mais dinâmico, né? A gente tem o livro físico e o e-book, eu gosto disso. Antes de começar então a falar exclusivamente sobre o livro, quero pedir para vocês se inscreverem aqui no canal, para não perderem nenhum dos próximos conteúdos. Tem bastante coisa legal acontecendo aqui durante o mês. Também curtam, comentem no vídeo, compartilhem com quem gosta desse tipo de literatura. E fiquem de olho aqui, porque o canal ele é uma miscelância de coisas, a gente aqui gosta de tudo, então ao mesmo tempo que a gente vai ter uma resenha de Madame Bovary, um livro clássico, a última resenha era sobre romance contemporâneo, Ali Hazelwood, então tem de tudo, eu gosto de ler um pouquinho de cada coisa. Então, sem mais delongas, vamos falar sobre o livro do mês. E eu não preparei nada muito elaborado para essa resenha, eu nem escrevi roteiro, eu quero só comentar com vocês o que eu achei, contar um pouco da história do livro e comentar o que eu achei, porque, já dando spoiler, não foi uma leitura do jeito que eu imaginei que seria. Eu tive o primeiro contato com esse livro através de resenhas aqui do YouTube mesmo. Eu sou uma grande consumidora da parte literária aqui do YouTube. Eu amo vários canais. E aí, aqui do BookTube, eu não tinha lembrado essa palavra. Eu vi uma resenha sobre Madame Bovary e eu fiquei super encantada, mas eu acho que a graça maior foi a forma como a pessoa contou do que em si o livro. Porque lendo eu fiquei, gente, mas parece que ia ser diferente. Então, assim, a minha expectativa era diferente do que foi entregue no livro. E não é culpa, né? Imagina, um clássico super consagrado, mas eu é que tava esperando uma coisa diferente. Então, aqui em Madame Bovary, o autor, né, o Gustave Flaubert, acho que é assim que fala, é um clássico francês. Ele foi escrito, publicado em 1850, 1857, eu acho, alguma coisa assim. E aí, logo, né, na sua publicação, antes, na verdade, do livro ser organizado em formato de livro, ele foi publicado como folhetim e o autor foi processado porque, né, segundo, como se fosse assim, tipo, o Ministério Público da época, falou que o livro dele atentava contra a moral e os bons costumes da época. Tudo isso porque a nossa Emma, que é a Madame Bovary, ela é uma personagem, assim, levemente diferente das mocinhas que eram escritas naquela época. Uma das coisas que eu vi em algum lugar falando também é que naquela época a maior parte do costume era que os livros retratassem histórias sobre a narrativa de algum personagem masculino. E aí o autor, ele traz aqui no livro a centralidade da história, a narrativa, né, todo o contexto e tudo é em volta da Emma, que é essa mocinha, a esposa, né, do Sr. Bovary, a Madame Bovary, e a história gira em torno todo dela. Mas então vamos falar mais ou menos sobre o enredo principal. O filme ele começa falando então sobre o Charles Bovary,
que é o mocinho aqui do livro. Ele começa ali com uma família mediana, ele não é muito rico, mas também não é tão pobre assim. E, na verdade, o pai dele gastou muito do dinheiro que tinha, da herança que recebeu do casamento com a esposa. E acabou que o dinheiro meio que diminuiu muito, ele não soube administrar. E toda quanto é coisa que ele ia fazer, ele também não dava certo. Então a gente já tem um personagem, que é o pai do Charles, que já é ali, já dá indícios de não ser um bom administrador do dinheiro. E aí, quando nasce, né, o Charles, eles têm grandes pensamentos do que ele pode ser e tudo. Ele até demora um pouco para ir para a escola, e depois ele vai para a escola, e a mãe dele ainda o coloca na escola de medicina. As coisas não dão muito bem no começo, ele tem dificuldades ali para engrenar na escola, para entender o conteúdo, e depois na parte da medicina também. Ele acaba até perdendo algumas provas finais de medicina, mas depois ele volta, consegue fazer e se torna médico. E a mãe dele faz de tudo para que ele tenha uma boa posição. Ela arruma ali numa cidade vizinha, aonde o médico da cidade já tá praticamente morrendo. Ela fala, não, então aqui tem uma vaguinha para você, e coloca ele lá. E ela também arruma a esposa para ele. Ela é muito, assim, autoritária, né? Então ela casa ele com uma viúva, que aparentemente era rica. E aí, em determinado momento, quando essa viúva morre, né? Ele fica viúvo do primeiro casamento também. Eles descobrem que, na verdade, ela não tinha tanto dinheiro assim, então nem valeu muito a pena. Era uma mulher mais velha, que ele não gostava e que era um pouco obcecada por ele, então não era um relacionamento muito bom. E antes até da esposa morrer, o Charles já tinha se encantado por uma mocinha próxima ali da cidade onde ele morava, que o pai dela foi paciente dele por um tempo, e ele estava muito encantado por ela. E quando ele fica viúvo, parece ali um sinal para que ele possa casar com ela. E essa mocinha é a Emma. A Emma é filha de um fazendeiro ali, que tem uma condição um pouco mais abastada. Ela já perdeu a mãe, ela não tem muitos irmãos. Não lembro agora se fala sobre irmãos, mas ali, solteiro, morando com o pai, só tem ela. Então ela é meio que senhora da casa ali. Ela tem uma condição de vida boa, ela vive tranquilamente com o pai. E ela é muito romântica, sonhadora, o pensamento dela viaja muito. E ela tem, né, essa ambição de casar, de ter o próprio marido, a própria família, de que ela vai viver grandes aventuras, que vai ser muito bonito, vai ser muito romântico. E quando Charles, né, começa a cortejar ela e pede ela em casamento, ela acha que tudo isso está assim se realizando, que ela vai ser ali a esposa do médico da cidade, que vai ser muito bom. E aí eles casam, e a Emma começa a perceber que nem tudo que ela idealizou vai acontecer, né? Nem todos os pensamentos românticos, e na verdade ela lê muito, então ela imagina muito que a vida vai ser igual aos livros, vai ter todo aquele ar de aventura, de romance, de conto de fadas que tem nos livros. E a Emma começa a experimentar as infelicidades da vida monótona do casamento. Ela começa a ver os defeitos que ela não tinha visto no Charles antes deles casarem. Ela começa a perceber que ele é só mais uma pessoa simples, com pensamentos comuns, sem grandes ambições, que faz todo dia a mesma coisa, que não tem nada muito mirabolante para fazer, que e nem assim, ele é muito devoto a ela, ele ama ela, assim, é muito, mas nada é como ela queria. Ele não é apaixonado da forma como que ela queria. Ele não organiza as coisas na casa como ela queria. Então tudo não é exatamente do jeito que ela queria. E ela sente muita dificuldade nisso. E é aí que a história começa a se desenrolar, porque é o grande conteúdo, né, do livro, e o que fez até que o Gustavo Flaubert fosse processado é porque a Emma, ela vai procurar essas aventuras e tudo isso, essa ansiedade que ela tem, ela vai procurar em outros homens. Então a gente vai lendo o livro sempre com essa expectativa de que a Emma vai ter casos extraconjugais, ali vai ter a gente tá lendo e tá com na expectativa de quando isso vai acontecer, e realmente acontece.
ela vai conhecer outros homens e ali ela vai encontrar, né, um pouco daquela ânsia que ela tem. E daqui pra frente a gente vai comentar com alguns spoilers, então, depois eu posso deixar a minutagem separada aqui embaixo, porque daí no final eu comento o que eu achei e aí volta a ser sem spoilers. Então, a Emma e o Charles não estão vivendo muito bem. Na verdade, isso tudo passa um pouco despercebido pelo Charles, porque ele é tão... eu não sei nem explicar o que ele é, sabe? Porque ele é meio besta, assim, ele não percebe, ele não entende a ânsia dela. E ela também não, ela não consegue expressar e explicar. Eu sinto que falta um pouco de diálogo entre os dois, talvez porque os relacionamentos daquela época sejam assim mesmo. E aí, a Emma, ela passa por um momento de enfermidade. Um primeiro momento, depois ela vai ficar doente de novo. E é tudo uma questão, um tipo de depressão ali que a deixa doente fisicamente. O Charles, como médico, não consegue resolver, ele não consegue nem entender o que ela tem. E ele acha que seria bom mudar de áreas, e a Emma fica toda animada em mudar de cidade, e eles vão a outra cidade. E lá a Emma acha que alguma coisa pode ser diferente, né? Ele se torna o médico daquela cidade, com um pouco de dificuldade ali em conquistar a clientela. Ele estava muito bem estabelecido naquela cidade onde ele morava, onde ele conheceu a Emma, mas, né, ele não mede esforços ali para ajudar a Emma com esse medo, né, que ela ficasse muito doente e morresse. Eles mudam. E antes deles mudarem, a Emma ela já tinha tido ali um vislumbre do que seria a grandiosidade de vida para ela. Eles foram convidados para um baile na casa de um nobre ali, uma pessoa muito mais chique, muito mais importante do que eles. E eles foram nesse baile e a Emma ficou deslumbrada com aquela vida, com as pessoas falando sobre Paris, com aquelas pessoas. Ela conhece um visconde, ela fica encantada por ele. E aí eu fiquei na expectativa de que fosse ser ele o amante, mas não foi. E aí eles se mudam. E quando eles se mudam, as coisas melhoram um pouco. Ela ganha um neném, ela tem uma filhinha. E assim, tudo continua nesse marasmo. O que eu sinto é que a normalidade da vida incomodava a Emma de uma forma muito grande. E a minha cachorra, né, como sempre, participando dos vídeos. E aí que ela conhece um rapaz que é estudante, ele vai ser estudante do escrivão, um negócio assim. E ele tá terminando direito. E esse rapaz, ele desperta um sentimento muito grande na Emma, esse é o Leon. E ele fica assim muito encantado por ela e ela por ele, mas nada acontece. E aí depois a Emma tem um outro amante, que é também uma pessoa de classe social mais alta, que tem mais dinheiro, que ele tem uma propriedade grande. A Emma tem coisas, não é tanto com o dinheiro só, mas é com o estilo de vida que ela gostaria de ter. Um estilo de vida mais glamuroso, um estilo de vida que envolvesse mais eventos, que não fosse ali monótono, cuidando da casa, cuidando da criança, esperando o marido sem horário para chegar, porque ele atende os pacientes em horários diversos, né? Ele é o médico. E isso tudo incomoda ela, e incomoda toda e qualquer ação do Charles incomoda ela. Tudo que ele faz, assim, até quando ele tenta ser agradável com ela não gosta. E aí ela toma esse amante, eles desenvolvem ali um caso. Ela se arrisca de todas as formas possíveis. Os vizinhos começam a comentar. E o que eu acho engraçadíssimo é que tá todo mundo percebendo e o Charles tá lá, assim. Cadê a Emma? Ele não percebe. E aí ela tá disposta a fugir com esse amante, mas é claro que ele está só usando ela, então acaba que não acontece nada. Ao mesmo tempo que a trama gira em torno, né, desse desconforto da Emma, dessa procura, dessa ânsia que ela tem por mais emoção na vida, o que acaba acontecendo em formato de adultério, ela também é muito descontrolada com o dinheiro, muito. É até cômico
como que o cara que é o comerciante ali, que traz as coisas, meio que um viajante, tudo que ele oferece ela compra, ela não tem necessidade, ela compra, ela se endivida de tal forma, ela compra presentes pro amante e ele não dá nada pra ela, e ele é rico, e ela fica dando coisas pra ele, sendo que ele é extremamente rico, ele poderia comprar as próprias coisas, e ela fica presenteando ele. E quando esse caso não dá certo, ela acaba encontrando de novo aquele primeiro rapaz que, quando ela se mudou, que era o estudante lá para escrivão, ele tá de volta na cidade vizinha e eles desenvolvem um caso. Então ela tem dois ali amantes durante a história, que são casos assim bem intensos, um pouco longos, e o modo como ela se embanana, como ela se enrola ali, e para poder manter esses casos, as artimanhas que ela faz para poder enganar o Charles, e a parte também dessa questão das dívidas, né? São dois pontos fracos na personalidade e no caráter da Emma. E isso tudo é o que faz o fim dela, né? Ela chega a um momento em que ela gasta todo o dinheiro, eles têm que... Chega a justiça e penhora a casa dela inteira, porque ela gastou tudo, com milhões de notas promissórias. Ela tinha procuração do marido, de tanto que ele confiava cegamente nela. Então, a história, ela vai, assim, se desenvolvendo. E aí que a minha experiência com a leitura, que não foi, assim, muito interessante. No começo eu tava ansiosa, animada por estar lendo esse livro clássico, que faz tanto tempo que tá na minha estante, que eu queria muito ter a experiência de ler. E aí, no meio, assim, mais ou menos do livro, é muito parado. Até a Emma achar quem vai ser o amante dela, até realmente começar a acontecer alguma coisa, é muito parado. O autor, ele tem uma escrita bonita, mas ele descreve muito. E eu já vi várias pessoas falando que isso é o que traz a grandeza do livro, e realmente pode ser, mas me incomodou um pouco, me deixou um pouco, assim, cansativo a leitura, mas acho que também porque eu não me envolvi inteiramente com o livro, né? Eu não me conectei muito com a história. Depois, assim, a Emma começa a ter essas aventuras extraconjugais, é legal, a gente fica ali ansioso pelo que vai acontecer, se alguém vai descobrir, como que vai se dar. E depois a parte das dívidas, né? Então, aquele rolo, aquela bola de neve se construindo das dívidas, ela tentando dar um jeito, ela tentando escapar. E o final, né, a forma como ele encerra o livro é extremamente triste. Eu não esperava um final assim, não vou falar sobre o final, mas eu fiquei surpresa. Achei o plot bem construído, é muito interessante. Acho que marca, assim mesmo, a decadência da Emma e em como tudo que ela ansiava não era o suficiente. Só que o finalzinho ali, gente, eu fiquei com o coração um pouquinho apertado, me deixou bem triste. Eu achei um final triste. Mas, né, é um final também, assim, condizente com os acontecimentos do livro. De maneira geral, eu gostei da experiência, achei que é muito válido a gente ler esse tipo de livro clássico pra gente poder conhecer, saber mais, né, do que é feita ali a cultura, a literatura de um país, no caso aqui da França. Eu gostei muito de ter lido o livro, mas não gostei muito do livro. Lá no meu caderninho eu dei 3 estrelas por enquanto, estou pensando se vale 3,5, 4, mas eu acho que não. É uma leitura bem, assim, na minha opinião, 3 estrelas mesmo, mas é muito válido, é muito legal. Então, essa foi a minha experiência lendo Madame Bovary, o livro do mês aí do nosso desafio. No mês que vem, tá até aqui pertinho, vou mostrar pra vocês. No mês de março, a gente vai ler uma peça de Shakespeare, que é Hamlet. Eu já fiz até as marcações das metas semanais para poder concluir essa leitura aí no tempo certo. E eu tenho idealizado na minha mente que ao ler Hamlet, eu iria ler o livro do Clube Intrínsecos que eu tenho aqui, que é Hamlet. Eu tenho essa capa, que não é a comercial, né? É a capa do clube. Mas, então, eu quero dar um jeitinho de fazer essa leitura conjunta, né? Acho que ler primeiro a peça do Shakespeare
e depois ler o livro da Meg O'Farrell. Então, fiquem comigo aí no mês de março. Essas resenhas costumam acontecer bem no finalzinho do mês, espero que não passe, mas ali vai acontecer no final do mês, lá no Instagram. Eu consigo avisar para vocês também, mais ou menos como que vai ser a programação das resenhas, dos desafios dos projetos, né? Seriam tipo as resenhas assim pré-definidas que vão ter no canal. Então é isso, espero que vocês gostem. Comentem aqui se vocês já leram Madame Bovary, qual a opinião de vocês. Eu quero ver se tem algum filme disponível em algum streaming, alguma adaptação, né? Porque eu sei que tem mais de uma. E quem sabe assistir o filme também. Então espero vocês no próximo vídeo, pessoal.